Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo de número 23, nós vamos ler o versículo 7. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Lá no Velho Testamento. Você já reparou em uma coisa? Você já reparou naquilo que você anda atraindo? Já viu aquela expressão que algumas pessoas dizem assim, ó? Esse aí parece ter o dedo podre. Essa aí parece ter o dedo podre. Já viu algumas pessoas falarem, esse aí não tem mais jeito. Hora que vê, acontece tudo de novo. É um ciclo. Eu quero falar um pouco com você sobre essas coisas hoje. Provérbios 23, versículo 7. A minha tradução, ela diz bem assim, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Olha o que está escrito aqui. Porquanto o miserável só pensa nos gastos. Ele diz, Provérbios 23, 7, é isso? Provérbios 23, 7. Que tradução diferente essa do King James, hein? Porquanto o miserável só pensa nos gastos. Ele diz, come e bebe, entretanto não fala com sinceridade. 23, 7. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Diferente mesmo a tradução. Mas olha só, assente-se por favor. O que é mais comum é encontrarmos hoje pessoas descontentes com a própria vida. Quem tem 40 anos, de repente queria ter 20. Quem tem 60, às vezes queria ter 40. Quem tem 18, às vezes queria ter 40. Quem tem 7 anos de idade, queria ter 18. Quem tem muitas vezes cabelo crespo, queria ter o cabelo liso. Quem tem 1,60 m, queria ter 1,80 m, ou pelo menos 1,70 m. Quem tem 80, às vezes queria ter 1,65 m. Quem tem a pele branca, às vezes queria ter a pele um pouco mais morena, porque sofre muito com o sol. Quem tem a pele muito morena, às vezes queria ter a pele um pouco mais clara. Ou, enfim, de todas essas diferenças que eu estou falando para você, elas não são ruins, mas há um problema de aceitação, de insatisfação, que na verdade é um problema de dentro para fora, não tem a ver o fato de ser de fora para dentro. Existem algumas pessoas com um ciclo um tanto curioso, uma repetição que parece algo destinado, mas eu fico meditando no poder libertador de Cristo. O problema não está na cor da pele, o problema não está no tipo de cabelo, o problema não está na idade que nós temos. Tudo tem um novo começo dentro da gente quando se depara com Cristo. Tanto é que o mundo, o tempo, as pessoas são conhecidas antes de Cristo e depois de Cristo. O calendário é antes de Cristo e depois de Cristo. A vida do Carlos é antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque Cristo é quem quebra os ciclos da nossa vida. Ele muda o imã que está dentro de nós. Eu vou repetir. Ele quebra os ciclos da nossa vida. Ele muda o imã que há dentro de nós, o poder de atração que há dentro de nós. Se você está descontente com a sua vida, repare no que você anda atraindo. Você sabe o que significa atrair? Significa aproximar, chamar para si, puxar para si, ocasionar, elevar a vibração. Então, o trabalho de Deus é em nós. O trabalho de Deus é através de nós. Filipenses 1,6 diz, aquele que começou a boa obra em nós, a aperfeiçoará e completará até o dia de Cristo Jesus. Então, tudo que você respeita, tudo que você reconhece, você vai atrair favores. Ou, se você não respeita, ou se você não reconhece, vai fugir de você esses favores. Presta bem atenção.
Isso é, se volta ao seu favor, ou se você não reconhecer, você pode tornar contra você. O que Jesus falou? Aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele, olha o que ele fala, né? É muito poderoso isso. Aquele que não é comigo, é contra mim. Então eu quero tratar alguns pontos para você sobre isso. Porque algumas pessoas querem muito respeito, mas não têm respeito nenhum. Você já parou para pensar nisso? O que nós podemos estar colhendo da nossa vida? Primeiro ponto, a palavra de Deus, ela é o conselho de Deus, é a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Meu irmão, o teu futuro, ele depende do conhecimento desses princípios. O nosso futuro depende daquilo que nós conhecemos. O porquê, meu irmão, que nós vamos fazer a comida desse jeito, sendo que nós conhecemos algo, nós vamos preparar melhor. Tem gente que sofria tanto com o fígado e não sabe o que é, pastor, o que é esse mal-estar, toda hora eu tenho azia, a digestão fica desse jeito. O teu fígado está intoxicado. Quando você começa a tomar chás amargos aí, boldo, cavalinha, chá de macela, tantos outros chás, você vai desintoxicando o seu fígado, vai melhorar o teu metabolismo. Isso é, você saiu de uma ignorância. Então, você conheceu algo, você vai mudar a fase da sua vida. A forma da alimentação, por exemplo, pastor, eu não sei o porquê, mas ontem eu estava atendendo uma situação assim, queria que o senhor orasse por mim, porque o meu intestino é muito preso e eu tenho pedra no rim, direto, e eu sofro demais. Mas você toma água? Você tem uma meta de água por dia? Não é água mineral, não é água da torneira, é água filtrada. Água mineral tem muito minério, facilita juntar pedra. Água da torneira tem o cloro, também não faz bem. A água filtrada é a melhor que tem. Se você não toma água, eu posso orar por você, mas você vai ter que mudar, pelo conhecimento, os passos da sua vida para que isso mude. Se você não tomar água, o teu intestino não vai funcionar direito, não. Se você não tomar água, aquelas moléculas que tem de cálcio e sal no teu rim, elas vão se juntar, vão formar areia, depois vão formar pequenas pedras e daqui a pouco elas vão se locomover. E aí a dor, meu irmão, é terrível. Faz o homem gritar fino, faz travar as pernas. É verdade, quem já teve pedra no rim sabe que o inferno deve ser feito de pedra no rim. Eu sempre digo isso. Então, meu irmão, o nosso futuro, ele depende do conhecimento que nós temos de princípios lógicos. A nossa eternidade, a escolha disso depende muito do conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Meu irmão, a tristeza de Deus é ser duvidado quando você não o reconhece. Porque quando você não o reconhece, você não o atrai. Deus não vai atender a nossa dor. Escute, Deus não vai atender a nossa dor. As pessoas estão cheias de dores no mundo. Deus vai atender a nossa fé. E a nossa fé vem pelo conhecimento na sua palavra. Você conhece a verdade e ela te liberta. Por que ela te liberta? Porque você vai andar por um caminho diferente. Efésios 5,14 diz: desperta, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, existem dois tipos de libertação. Existem pessoas que realmente estão presas espiritualmente e que quando você coloca as mãos na cabeça e você ora, essa pessoa é liberta desse tipo de escravidão, desse tipo de ciclo. Mas todos passam pelo segundo tipo de libertação, que é: conhecereis a verdade, e ela vai libertar você, porque você vai andar por um caminho diferente. Como que eu vou acreditar, meu irmão, que tendo ali uma planta comigo ninguém pode, vai me proteger de espíritos malignos? Como que eu vou acreditar, meu irmão, que se eu desvirar o chinelo, a minha mãe não vai morrer? Salvei tanta mãe quando eu era criança. Como que eu vou acreditar que o elefante, com a bênção virado para a porta, vai me trazer prosperidade? Algumas coisas são muito práticas e lógicas. E as superstições vieram para cobrir de medo
através da ignorância, porque Satanás governa na ignorância. Cristo, meu irmão, Ele nos revela a verdade, e a verdade nos liberta. A pessoa que não conhece a verdade, ela vive perdendo coisas, vive sofrendo. Como é que estava o barco onde Jonas estava? Jonas estava lá, a tempestade estava daquele jeito, e qualquer navegante experiente sabe que se numa tempestade você quiser sobreviver, você tem que começar a aliviar o barco. Porque aí o barco, ele sobe e a tua chance de sobrevivência também melhora. Então eles começaram a jogar os mantimentos, depois começaram a jogar os móveis, e daí, quando não tinha mais o que jogar, eles começaram a clamar a tudo aquilo que eles acreditam. Quando eles chegam no porão, está um homem lá, noiado na rede. Então eles chegam para ele e falam: "Ô, tá todo mundo lá em cima, cara, gritando, clamando, orando, rezando, pedindo aquilo que acredita, você não vai fazer isso não?" O que é um cara que conhece a verdade e despreza a verdade? Ele fala: "Não adianta vocês fazerem isso, Deus está bravo é comigo, essa tempestade é por causa de mim." Então o que eles fazem? Jogam o profeta fora. E quando pessoas erradas saem da nossa vida, coisas erradas param de acontecer também. E aí a tempestade começa onde? No fundo do mar. Aí vem um peixe grande e engole Jonas. Aí a tempestade começa onde? Na barriga do peixe. E o peixe chega para a peixe e fala o quê? Eu acho que aquele profeta que eu comi estava estragado. Pesou meu fígado, eu não sei, meu estômago. E ele vomita o profeta onde? Na beira da praia. A tristeza de Deus é ser duvidado. Porque quando você não o reconhece, você atrai o mal para a tua vida. Por isso, meu irmão, Deus não responde à nossa dor. Deus responde à nossa fé. E a fé vem por onde? Ouvir o que, Rihanna? Ouvir a palavra de Deus. Deus nunca responde para a dor. Ele responde à nossa fé. É isso. Jesus falou à tempestade. Jesus falou aos ventos fortes. Primeiro, enquanto estavam lá reclamando, enquanto estavam lá rateando, as coisas não mudaram. Quando alguém foi despertar Jesus: "Senhor, o Senhor não se importa que a gente vá morrer?" Quando alguém se dirigiu a ele, ele levantou, emudeceu o vento, a tempestade, e as coisas mudaram. Não é? Porque depois da tempestade vem o quê? E depois da bonança vem o quê? Outra tempestade, porque a vida é de fases. Mas em todas elas, Jesus está no barco com a gente. Jesus pode passar por uma multidão, mas Ele vai parar para atender a fé de uma mulher. Ele pode passar por uma multidão, mas Ele pode parar para atender a fé de qualquer pessoa. A sua dor não atrai a Deus. A fé atrai a Deus. Os problemas não atraem a Deus. A fé atrai a Deus. Meu irmão, o produto da Bíblia é a fé. Aqui está a fábrica da tua fé. A crença em Deus. Crer no grego significa posicionar-se. Não é da boca para fora, não. Meu irmão, o que eu ouço determina aquilo que eu acredito. Tem um livro chamado Torturados por Amor a Cristo. Um livro escrito por um homem que conseguiu sair daqueles cativeiros comunistas, socialistas da Romênia. E um dos relatos dele, um livro indicado pelo Billy Graham, é que eles ficavam 17 horas por dia escutando que o comunismo é bom e que o capitalismo não presta, que o cristianismo não presta. Nós temos aqui irmãos de Cuba, da Venezuela, que sabem que esse sistema, meu irmão, é ilusório, mas que para você aplicar isso demora pelo menos 20 anos, você trabalhando na mentalidade de escola, das artes e do jornalismo, para você conseguir implantar algo assim. E chega um tempo que é até perigoso você começar a falar algo assim. Chega a ser perigoso. Estão pegando relatos de pastores
e separando, como eu preguei para você aqui. Tem pessoas que acham que a cor é o problema. Alguém pode separar só isso na mensagem, colocar na internet e começar a ter aquele monte de comentário. Qualquer coisa. Isso está acontecendo demais. Pegaram 2 do pastor Mário e fizeram isso. Pessoas que dizem ter sites cristãos, como aquele Fuxico Gospel, que não presta, fazem isso toda hora. Esse cara é inimigo da igreja. E tantos outros assim. Então, meus irmãos, é muito importante prestar atenção. Opa, obrigado, meu irmão. O irmão Adieles veio de Cuba. O produto da Bíblia é a nossa fé. Meu conselho é: cuide da sua fé. Quando Pedro falava algo, Jesus falou para ele assim: Pedro, não cometa tal engano de pensar isso, porque veio de Satanás. A tradução limitada que nós temos diz: cala-te, Satanás, porque não conhece aquilo que é de Deus. Eu vi Satanás pediu para malhar você como se malha o trigo, mas eu intercedi por você, para que a sua fé não desfalecesse. Porque o segredo está na fé. Cuide da sua fé. O que na Romênia, por 17 horas por dia estavam fazendo, era destruir a fé. Fé é para frente, meu irmão. A palavra de Deus é o fundamento para todas as etapas da vida. A palavra de Deus é o fundamento para todas as fases da vida. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus para nós. Atraia a fé através da palavra de Deus, e você vai ver milagres acontecerem na tua vida. É impressionante, como é que pode? Tem pessoas que você começa a conversar com elas, são pessoas iluminadas, e você pensa: meu Deus, que pessoa iluminada, parece que as coisas se encaixam, você tem vontade de descobrir mais, de caminhar mais, de entender mais, de o que acontece ali, tem algo ali. Porque a fé atrai milagres, muda ciclos. Então, meu irmão, cuide da tua fé, porque através da tua fé você vai atrair milagres, mudanças, cura, transformação. Você vai mudar como pessoa. Algumas coisas que você escutava não fazem mais sentido. Algumas coisas que você lia não faz mais sentido. Você não tem mais atração por aquilo. Então não terá mais respostas daquilo. Você tem atração por coisas do alto, e você terá respostas do alto para a tua vida. Segundo ponto que eu quero destacar dos 3 aqui: o que entra em você determina o que sai de você. Por isso é importante escutarmos vencedores. É muito importante. Já reparou? Eu lembro uma pessoa que é da área médica, estava tendo até chilique, parecia aquele clipe do Michael Jackson, aqueles bichos chegam assim, aquelas pessoas chegam assim, a pessoa já estava tendo chilique assim. Aí eu cheguei para essa pessoa e falei assim: olha só, se eu chegar na igreja 9 horas da manhã, não precisa ser muito cedo não, e eu ficar atendendo pessoas até às 6 da tarde, de segunda a sábado ou de segunda a sexta, eu vou ficar insuportável. E escute, a sua pessoa está uma pessoa insuportável. Por quê? Porque você recebe uma carga pesada e ruim de manhã até de noite, a todo momento. Então o que entra em você determina o que sai de você. Chega um ponto que a pessoa não consegue enxergar nada belo mais, nada bonito mais, não consegue ver nada bom. O meu menino mais novo, o Cauã, chegou para mim e falou bem assim: ô pai, lá no trabalho, lá na minha escola, eu falei que você não é assim. Porque começaram a falar de igreja, começaram a falar de pastores que são tudo isso, tudo aquilo. Eu falei: mas meu pai não é assim, eu vejo ele dentro de casa, vejo na igreja. Pai, pouquíssimos são como você, ele falou. O Eric veio falar a mesma coisa, o Eduardo falou: eu também vejo na faculdade e também falo isso. Eu falei: não é assim não. 80% não é como esses pastores da mídia aí que estão tentando pintar. Os pastores, os cristãos de verdade, eles estão se arrebentando, fazendo a obra. Mas a ideia agora de mídia, que começou na televisão um tempo atrás, é destruir a imagem de quem você deveria admirar a fé. Quando você destrói a imagem de alguém, meu irmão, você se afasta daquilo. E aquilo que entra em você determina o que sai.
As pessoas estão perdendo a fé, perdendo a expectativa, perdendo a esperança. Na Europa, os templos estão virando condomínios, casas, quando não museus. Lugares onde os milagres aconteciam, a palavra de Deus era divulgada. As pessoas perderam o interesse por Deus. Veja como isso é perigoso. A ideia do mal. Por isso que é importante escutarmos vencedores, escutarmos testemunhos, andarmos com homens e mulheres de Deus. E o mais importante, por isso escutamos a voz de Deus. Meu irmão, como que você faz para a escuridão sair? Você liga a luz. Você liga a luz. E a entrada da luz expulsa as trevas. O que a Bíblia fala em Romanos 12 ali, 9 em diante? Fala que você deve vencer o mal com o bem, não com o mal. Vencer o mal com o bem. Eu quero atrair a luz para ser luz. Às vezes você precisa ficar repreendendo o demônio naqueles ambientes. Não, vai ficar repreendendo, orando. Quando você não precisa ficar repreendendo com a mão esticada. Não. Simplesmente se você cantar ao Espírito Santo, a sua graça irá transformar o ambiente ao seu redor. Cantar ao Espírito Santo irá transformar a atmosfera do teu coração. Não deixe que a dúvida guie a sua vida. Eu lembro que eu estava uma vez angustiado, como tantas vezes, né? Ou acordava atribulado. Hoje eu tive só sonho tribulento, como diz o outro. Hoje só rejeição, abandono, talvez pelas coisas que eu enfrentei ontem. Muita coisa. Aí eu pego, acordo, lembro de um hino. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Conhece esse hino? Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do seu amor, incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos seus pés. E aí vai a música. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Tantos hinos que você pode cantar que é de louvor mesmo. É de louvor. Não é esses mantras aí, alguns meio estranhos. Isso envolve o nosso coração. Isso, quando a luz vem, meu irmão, as trevas são obrigadas a sair. Quando Jesus chegou na cidade de Gadara, um homem, que uma hora eles chegaram até a prender ele com correntes. Ele ficava entre os cemitérios, mas a possessão demoníaca, uma legião de demônios, significa 6.000 demônios. 6.000 demônios. Essa palavra legião veio do Império Romano. 6.000, eram 6.000 soldados. O homem tinha uma legião de demônios ali, meu irmão. Quando ele chegou, os demônios vieram e falaram: Senhor, vieste nos atormentar antes do tempo? Permita que saiamos, iremos àquela vara de porcos. Eram 2.000 porcos. E a Bíblia diz que os porcos se precipitaram onde ali? Na baixada. É o que está escrito. Não é? Por isso que fizeram o pacto. Eu não posso deixar de brincar às vezes, né? Mas 2.000 porcos. Quando Jesus ele entra, muita coisa tem que sair. O que está entrando na tua vida? Eu não quero que a amargura vença em mim. Ou entre em mim. Quando alguém chega e fala para você bem assim: você sabia que tal pessoa estava falando isso de você? O que acontece no teu coração? Ele se enche de ira, de revolta e de amargura. Alguns, o coração se enche de vingança. E a pessoa fala: essa pessoa que fez isso e aquilo. E aí expõe algo também. Uma vingança. Então, meu irmão,
Você tem que tomar muito cuidado, porque quando você está cheio da palavra de Deus, você acaba expulsando. Eu lembro uma vez que chegou a irmã Verona, saudosa irmã Verona, depois de um culto, pastor, ela veio tudo emocionada, pastor, eu quero te pedir perdão. Eu falei, é lógico que eu te perdoo. Então o pastor, nem precisa falar. Eu falei para ela, eu te perdoo, eu gosto da senhora do mesmo jeito. Não importa o que passou, a gente não pode mudar. E dei um abraço nela. Mas pastor, eu queria falar, mas não precisa. Eu gosto da senhora, isso que importa. Então tá bom, me sinto melhor assim. Então, meu irmão, algumas pessoas não, querem especular, querem isso, querem só para se torturar. O que entra em você determina o que sai de você. Não é importante que coisas boas saiam da gente. É importante que coisas boas nos encham e transbordam através da gente até outras vidas. Você só quer carinho, mas de que forma? Transbordando amargura? Não, né? Carinho é bom. Então isso é importante. Isso é muito importante. Quando a gente está doente, né? Quando a gente está com dor, a gente precisa de carinho, né? Precisa de companhia. Eu um dia fiquei lixando aquela cozinha ali, acho que eu respirei demais aquele pó, foi para o meu estômago, fiquei muito tempo sem comer, comecei a vomitar. Terminei a mensagem aqui, não estava aguentando mais, passei o microfone para a Gleice, tinha até criança para apresentar. Imagina, o irmão veio do Rio de Janeiro para apresentar a filha. A Gleice apresentou, eu vomitei 7 vezes na sala e comecei a vomitar sangue. Lógico que a Gleice ficou assustada. Fomos para o hospital, fiquei a noite inteira no hospital lá, medicado e observando isso e aquilo. E ela ficou a noite inteira segurando a minha mão. A noite inteira passando a mão na minha cabeça e segurando a minha mão. Como isso é bom. Como isso é confortante, como isso é importante. Não é? Como isso é precioso. Mas se você tem amargura dentro de você, você não consegue preservar o teu relacionamento até você ter carinho. Jesus disse, quando chegaram para ele e perguntaram, Moisés permitiu dar carta de divórcio, o que o senhor diz? Ele falou, Moisés permitiu porque o coração de vocês era muito duro. Eu não estou dizendo que isso cabe a todas as condições. Às vezes é um Jonas que está na vida de uma pessoa, que suga tudo que tem, que acaba com tudo que tem. Mas o que eu estou dizendo é sobre a importância de você escolher olhar do ângulo correto, o que vale a pena. Presta bem atenção nisso, porque aquilo que você quer para a tua vida vai precisar ser transbordado na tua vida. Isso é uma lei da semente. Terceiro ponto para finalizar. Aquilo que você respeita, você atrai. Aquilo que você respeita, você atrai. Eu estava conversando com o pastor Edson Tedesco, ele é presidente da Quadrangular lá do Capão Raso, e ele é professor de teologia. E eu dou aula em algumas turmas também. E ele chegou, pastor, aquele jeito dele, assim, ele fala meio com a boca fechada, se prepare quando você for dar aula para aquela turma. Tem uns 4 alunos ali que são bem desrespeitosos. Mas na verdade, nós estamos vivendo uma situação na nossa geração, porque nós saímos de um extremo e fomos para um outro extremo. Nós saímos do extremo que um professor, se ele entendia que o aluno desrespeitava, ele tinha direito por lei de usar a palmatória. Dá a mão aqui. Tá! Você pegou essa época, André? Pegou mesmo? Lá no Paraguai? Vocês são do Paraguai, né? Meu irmão, algumas pessoas que pegaram a lei da palmatória. Eu não peguei ele da palmatória, mas quando eu estava na 3ª série, a professora perdeu a cabeça comigo e me deu um soco. Depois pediu desculpa, com medo de eu falar para minha mãe. Perdeu a paciência, não é porque eu estava fazendo bagunça, não. É porque um aluno passou com uma cola assim, de carteira em carteira, e quando ele chegou, era muito amigo meu, eu peguei e empurrei o braço dele e foi mais cola para mim. Aí o menino falou alto assim, ei professor, olha isso aqui, ó. Bateu em mim, foi uma escola. Eu acho que ela devia estar nervosa com alguma coisa. Ela falou, menino, o que eu faço com vocês? E deu um soco. Eu fiquei olhando, fiquei sem graça, os alunos olhavam para mim, davam risada. E saiu um caroço na minha cabeça. A minha mãe até falou bem assim, depois de meses, eu peguei e falei para ela, por que você não falou para mim? Eu falei, porque eu tinha medo de apanhar em casa também.
Porque era assim. Aí você sai de um extremo, onde os alunos apanhavam, onde o respeito, o hino nacional, você não podia se mexer. Uma vez eu vi uma menina na fila, saiu uma poça, ela tinha problema na bexiga, uma poça de urina no chão. Porque talvez a pressão que fizeram na cabeça, a educação que veio da casa, o tipo, ela não se mexeu. E ela com problema na bexiga, urinou ali no hino nacional. Tadinha. Um extremo. A Gleice conta para mim que ela teve que morou em muitas casas. Ela era criança, morou num prostíbulo com parentes que eram. Ela falou, foi o melhor lugar que me criaram, porque eu nunca vi nada e me bajulavam. Os outros eu sofri um monte. E ela conta que quando ela tinha 13 anos, a mãe dela conseguiu um lugar para ela ficar com uma zeladora lá no centro. Conheceu no ônibus. Ela ia para a escola, descia para ela, não tinha absorvente, pegava um monte de papel e usava. Quando chegava na escola, chorava porque aquilo vazava. A pedagoga pegava um monte de papel e dava para ela colocar também, e ela ficava. O constrangimento, o sofrimento, o abandono. A gente sai de um extremo e a gente vai para outro extremo, onde o professor não pode abrir a boca, onde o aluno reprova, a mãe passa a mão na cabeça e fala, não se preocupe, são elas que não te entendem. Sai do extremo, onde tem dois adultos conversando uma coisa séria, chega uma criança, ô mãe, ô pai, interrompe toda hora e não deixa os adultos conversar, onde não tem, espera. Eu não estou falando de criança de 3 anos, 2 anos, que você está ensinando ainda. Eu estou falando de 7 anos, 10 anos, toda hora está interrompendo, é uma coisa feia. Eu estou falando de um extremo que o pai e a mãe são escravos dos filhos. Eu estou falando de coisas muito sérias, em que um pai ou uma mãe tenta fazer de tudo para aquele adolescente, e eles olham assim e pensam, não é suficiente, porque no Instagram tal pessoa tem mais que eu, ou é mais, vocês não me entendem, vocês me proíbem, vocês isso, vocês aquilo. E na igreja não respeitam o pastor da igreja, porque o pastor sorri, não respeita em nada, não respeita um pedido de pessoas que você vê que está se arrebentando. Escuta uma coisa, meu irmão, eu não abandono ninguém, mas eu sou abandonado constantemente. Eu tenho esse princípio em mim. Onde pessoas, quando fazem um apelo, você se sente incomodado. Mas tem pessoas que você pode fazer o apelo que for, está com o coração enrijecido, está com o coração cauterizado. Nem a palavra de Deus entra mais. Escute, o que você respeita? Porque é o que você atrai. Você não atrai aquilo que diz que ama. Você atrai aquilo que você respeita. Eu amo a obra de Deus, mas talvez não respeita. Então, esse discurso ele tem que ser mudado. Você não atrai aquilo que você precisa. Você atrai aquilo que você respeita. A pessoa quer ter muito dinheiro, mas ela não para escutar quem tem muito dinheiro, porque acha que quem tem muito dinheiro é arrogante. Então não vai escutar essas pessoas. Acha que se resolve situações polêmicas e conturbadas sem entender o que é firmeza. Não os respeita. A pessoa quer ter unção, mas senta a lenha em quem tem unção. A pessoa vive falando mal de pastores, mas sempre precisa deles. Sempre. A pessoa quer casar. Meu sonho é casar, eu quero casar. Mas tem um discurso de que homem é tudo igual e não presta. Ou que mulher é interesseira, só interesseira. E homem é um acessório de mulher. A prova do respeito é um investimento que nós damos o nosso tempo para aprender sobre. Eu vou repetir isso para você. A prova do respeito é um investimento que nós damos. Isso é o nosso tempo para aprender sobre aquilo que nós temos respeito. Meu irmão, presta atenção. A prova do investimento é o respeito do tempo. O tempo que nós dedicamos àquilo que nós respeitamos. Eu quando vejo um livro do Otmani,
dos 60 e poucos livros que ele tem, quando eu vejo um livro do Otmani, eu compro. Porque o que esse homem aprendeu aí em 50 anos, eu aprendo em alguns momentos de leitura. Porque aquilo que você respeita vira a seu favor. E isso é muito importante. O que você não respeita, meu irmão, há de fugir de você como respostas. Eu não posso ficar criticando uma mensagem de prosperidade e depois perguntar, por que eu não prospero? Todo libertador financeiro vai ser pressionado. Fiz reunião com a liderança da igreja e falei bem assim, olha, vamos começar a orar e vamos começar a nos posicionar e vamos começar a um processo de libertação. Um processo, você pode perceber que os cultos estão com as cadeiras mais vazias. Aí eu pergunto, quem é dizimista? Quem quer ser dizimista se coloca em pé, porque é um apelo. Então eu quero orar para as pessoas que cedem a esse apelo. E não tem problema nenhum, nem bíblico, nem a nível de documento de igreja, nem estatutário, nada. Só que algumas pessoas se sentiram ofendidas. Quando Moisés pediu dinheiro para o povo que foi liberto, o povo que era escravo, e Moisés falou de dinheiro para construir a tenda do Senhor e tudo mais, algumas pessoas, porque isso foi espontâneo, começaram a dar dinheiro para construir a tenda. Por quê? Porque eles estavam antes investindo naquilo que era errado, fazendo bezerro de ouro, fazendo coisas desse tipo, prioridades erradas. Não existe ninguém mais pobre porque oferta ou porque devolve o dízimo. Existem pessoas cobicentas que fazem loucuras, quando a palavra de Deus não fala isso. Não existe ninguém mais pobre porque trouxe num culto de primícias 1 quilo de alimento. Mas existe uma ligação com Deus que muda a realidade. Então, quando você começa a falar sobre algo libertador, é exatamente a área da vida da pessoa que precisa ser liberta, que as coisas não encaixam. Essa pessoa se vê afrontada e foge. Então, aquilo que você não respeita, foge de você. Foge. Não tenha dúvida sobre o que eu estou falando. Presta atenção. Algumas pessoas querem dinheiro, mas não querem aprender sobre. E dinheiro, meu irmão, é espiritual. Não tenha dúvida. Algumas pessoas querem honra, mas não respeitam nem os seus pais. Fala mesmo, Jesus. Fala mesmo com essas pessoas. Que não respeitam nem os seus pais. Mas não respeita o marido, não respeita a esposa, não respeita nenhum ambiente. Qualquer figura de líder, como teve um trauma no passado, carrega isso dentro de si. E a ausência de perdão faz conta transferir a qualquer outra figura de líder. Porque a figura de líder veio distorcido lá atrás. Princípio da honra, para mim e para você, vai mudar toda a realidade. Toda a realidade. Quando a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, não é porque o pai e a mãe são bonzinhos. Isso é um princípio nosso, honrar pai e mãe. Eu conheci minha mãe biológica, o que passou não pode ser mudado. Todo ano eu estou levando presente para ela, momentos oportunos estou lá, chamo de mãe sim, não desonro ela. Meu pai da mesma forma, ele faleceu faz 4 anos, mas da mesma forma. Tem irmão meu que tentou tirar eu de herança e coisa e tal. Estava ocorrendo processo em segredo de justiça. O Dr. Ricardo descobriu. Mas, aniversário dele hoje. Não me chama de irmão, eu chamo de irmão. Eu desejei os parabéns, eu orei, enfim, desejo o melhor. Princípio de honra, porque você atrai aquilo que você deseja. Nós precisamos entender, Jesus Cristo disse isso. E se vocês honrarem só as pessoas que te honram? E se vocês cumprimentarem só as pessoas que te cumprimentam? Que diferença vocês vão ser? Que sal da terra é esse? Como diz a menininha lá, que sal da terra é esse? Em tudo isso, veja o que você anda atraindo na tua vida. Você está satisfeito com a sua vida? Veja o que você anda rejeitando. Veja o que você anda absorvendo. Veja se você está patinando no mesmo lugar. Desde quando eu assumi a igreja, o dólar sobe, o real desce. Desde quando eu assumi a igreja, a juventude está cada vez mais solta, desrespeitosa. Desde quando eu assumi a igreja, as situações estão mais alarmadas entre países e tudo mais.
mas a nossa vida continua avançando. Por quê? Veja aquilo que você anda rejeitando e veja aquilo que você anda atraindo. Nós estamos no mês de abril e esse ano pode ser o ano da multiplicação na sua vida. Eu vejo pessoas que quebram um ciclo de drogadição em Jesus e hoje tratam outras pessoas que estavam na drogadição. Eu vejo a vida do Betinho, do Beto, da comunidade Kairos, muitos anos na drogadição. Aquilo destruiu muita coisa, a ponto de um acidente, ele anda desse jeito. Assim como aconteceu com Jacó, que um dia ele não pôde mais fugir quando teve encontro com Deus. Agora ele deveria assumir certas responsabilidades e quebrar o ciclo de fuga da vida dele, fugindo do irmão, fugindo do sogro. Agora ele não podia fugir mais. Eu vejo que o encontro com Deus, ele quebra ciclos. Eu vejo o irmão André, na comunidade Cerebrai, que muitos anos de drogadição. O irmão Hélio, que eu estava comentando ali, 7 anos morando na rua. Hoje, como psicoterapeuta, trata outras pessoas. Quase 10 anos livre das drogas, porque hoje Deus o fez andar sobre as águas. O que eu quero falar para você: ande sobre as águas, olhando para Jesus. Porque quando você para de olhar para Jesus, você afunda. Fé é olhar para Jesus. Olhar para a tempestade. Meu irmão, você sabe que ela existe, você sabe que ela está ali. Mas olhar para Jesus muda o imã dentro de você. Muda o sobrenatural na tua vida. Porque se você parar de olhar para Jesus, você vai afundar. Um passo muda a direção de toda uma caminhada. Um passo só, como diz a música de Osés de Paula, vai mudar todo o destino da tua vida. Um passo só. Ele pode piorar ou pode melhorar uma vida. Um passo de Davi iniciou um ciclo de reino, de vitórias e de descobrimento. Um passo de Saul fez ele sair de um reinado. Um passo pode mudar os ciclos da sua vida, quando você decide. Quando eu estava deprimido, rejeitado, abandonado, e chegou uma pessoa e falou: eu não sei mais o que eu falo para você. Depois de um choro, eu falei: eu sei o que eu preciso. Eu preciso começar a ir para a igreja. Eu preciso de Deus. E eu peguei nas mãos de Jesus. E eu nunca mais saí da igreja. Eu nunca mais saí de Cristo. Nunca mais. Porque isso precisa estar bem definido dentro da gente. E sabe o que isso vai acontecer? Vai atrair um novo ciclo. Vai atrair um novo ciclo. Às vezes você reclama: ninguém faz visita. Mas você faz visita? Às vezes, eu fiquei 3 vezes em hospital. As 3 vezes, poucas pessoas foram me visitar. Mas foram. Foram. Na minha família também. Foram. Não é esse negócio de ninguém foi me visitar. Mas uma coisa eu vou falar para vocês. Cada vez que eu estou passando por uma situação, Deus sempre coloca uma pessoa do meu lado. Porque eu sempre estou do lado de alguém quando alguém está passando por alguma situação. Mude o ciclo da tua vida. Mude o imã dentro de você. O poder da atração. E as coisas vão mudar. Porque assim como imagina, acontece. Se coloque em pé, por favor. Você está satisfeito com a tua vida? Está satisfeito? Como é que está? Uma coisa eu vou falar para você. Deus quer mudar essa realidade hoje. Enquanto eu estava falando para você, você estava lembrando de pessoas tóxicas. Talvez você não se tocou que você pode ser uma pessoa tóxica. Reclamona demais. Como é que é? Tem medo de ter comunhão? Porque tem medo de se decepcionar? Isso vai acontecer. E irremediavelmente vai acontecer na minha e na tua vida. Mas a questão da diferença é o que acontece dentro da gente. As pessoas vão nos criticar, as coisas vão acontecer, mas o que eu vou responder para mim depois disso? A fé determina isso. E a fé precisa estar bem alimentada. Amém? Põe a mão no teu peito assim.
E eu quero que você levante o teu rosto assim. E eu quero que você esteja observando a tua vida neste momento. O que você não gosta que você anda atraindo? O quê? O que você não gosta? Você prefere paz em vez de turbulência? Mas será que esse comportamento tem sido de paz? Na tua casa? Você precisa de carinho, você gosta de aconchego, mas será que você está proporcionando isso? Você precisa de dinheiro, mas será que você está semeando numa condição assim? Como é que é a condição de saúde? Como é que é a condição de amizades ou de salvação? Como é que é a condição de honra, de respeito? Como é que é? Hoje é hora de começar a semear, porque o imã vai mudar. O encontro com Cristo, ele pode mudar toda essa realidade. E eu vou orar. E você vai falar para Deus o que você precisa e quer atrair na sua vida. Seja verdadeiro. Tenha fé. Seja verdadeiro. Porque eu tenho certeza que esse ciclo vai mudar. As respostas irão mudar na tua vida. Assim como os testemunhos que eu contei aqui. Poderoso Deus, fiel, amigo de todas as horas. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus Cristo, um encontro contigo aconteça na vida dessa pessoa que está me escutando. Um encontro com o Senhor liberte um ciclo vicioso na vida deste homem, na vida dessa mulher, que talvez vive uma vida de insatisfação, de incoerência. Por isso eu quero pedir ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus Cristo, essa realidade venha a acontecer, essa realidade bíblica e dos testemunhos, essas pessoas venham andar sobre as águas. Talvez a influência satânica de uma forma de linguagem, de alcance, esteja sendo determinada nessas vidas, mas que a luz do Senhor, da Tua Palavra, venha trazer percepção, esclarecimento, nova caminhada, quebra de rotina. Que esse homem e essa mulher, através dessa fé, tenham forças para mudar o jeito de falar, para mudar a ótica sobre a vida, para mudar a disciplina em si mesmo, para mudar, Pai, as suas escolhas. Então, em nome de Jesus Cristo, que o princípio da honra, da multiplicação, da fé aconteça nessas vidas e que isso seja para louvor da sua glória e para o bem de todos esses que estão orando ao Senhor e tomando uma nova decisão na sua vida. Assim, Pai, é a nossa oração, repreendendo toda influência maligna, toda força diabólica, nós colocamos por terra, pedindo a Tua cura, em nome de Jesus, e todos digam amém.